Olá, você está no canal Descomplica Brasil e hoje nós vamos ter uma aula de ciências naturais sobre os sistemas excretores. O metabolismo celular, ele produz compostos azotados ou compostos nitrogenados que são tóxicos ao nosso organismo. Esses compostos são a ureia, a amônia e o ácido úrico, principalmente. E como eu disse, esses compostos são tóxicos e eles precisam ser excretados, ou seja, eles precisam sair do nosso organismo. E eles saem de duas formas: através da urina, que é produzida pelo sistema urinário, e através do suor, que é produzido pela pele. E o tema da aula de hoje é esse, é o sistema urinário, em que a gente vai explicar como é que a urina é produzida, e a pele, em que a gente vai explicar as principais estruturas da pele e como é produzido, então, o suor e como ele é liberado. Pois, vamos falar agora sobre o sistema urinário. O sistema urinário, ele é composto por dois rins, que são os órgãos responsáveis pela filtração do nosso sangue, dois ureteres, que são responsáveis por conduzir a urina do rim até a bexiga. A bexiga, por sua vez, é uma bolsa, ela é uma bolsa musculosa e a função dela é armazenar temporariamente a urina, que vai ser liberado pela uretra, que é esse canal aqui. Então, dois rins que fazem a filtração, dois ureteres que conduzem a urina do rim até a bexiga urinária e a uretra. Vamos falar rapidamente sobre a constituição dos rins. Perceba que o rim, ele é um órgão, ele tem mais ou menos 14 centímetros numa pessoa adulta e o formato dele é de feijão. Entrando no rim, a gente tem a artéria renal e saindo, nós temos a veia renal. Então, vamos falar sobre a anatomia interna do rim. O rim, então, ele é composto por um córtex. Esse córtex, ele tem o aspecto granuloso e uma medula, que tem um aspecto estriado, parecem risquinhos, estriado. Então, entrando, nós temos a artéria renal e saindo, nós temos a veia renal. Então, a veia renal, ela vai transportar o sangue que foi filtrado no rim. E a artéria renal, ela vai conduzir o sangue que será filtrado. Existe no rim também essa parte aqui, essa dilatação, que é o bacinete. O bacinete ou pelve renal, ele vai captar a urina que acabou de ser formada e conduzir aqui para o ureter. Ok? Então, falamos um pouquinho sobre a anatomia do rim. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre o nefrônio. O nefrônio, que é essa estrutura que está esquematizada na figura, é a unidade morfológica e funcional do rim. É aqui no nefrônio onde vai ocorrer a filtração do sangue e formação de urina. Então, como é que ocorre? Aqui nós temos a artéria renal. A artéria renal, ela vai se ramificar em artérias cada vez mais finas, até formar a arteríola renal aferente. A arteríola renal aferente, ela se enovela, formando essa estrutura que é chamada glomérulo de Malpighi. O glomérulo de Malpighi, ele é abraçado, ele está contido nessa parte do nefrônio chamado cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. E é nessa região aqui da cápsula de Bowman onde vai ocorrer a filtração glomerular. O que é a filtração glomerular? A filtração glomerular é a filtração do sangue.
o sangue que está aqui no glomérulo de Malpighi, ele vai chegar com uma pressão muito grande e ele vai ser filtrado pela cápsula de Bowman. Então, é formado aqui, é captado aqui, no caso, o filtrado glomerular. Então, na cápsula de Bowman ocorre a filtração glomerular e o líquido que passa aqui para dentro do nefrônio, para dentro da cápsula de Bowman, é chamado de filtrado glomerular. A primeira parte, então, do nefrônio após a cápsula de Bowman é chamado de túbulo contorcido proximal, seguindo por essa parte longa, que é chamada de alça de Henle, ou ansa de Henle, e finalizando no túbulo contorcido distal, que é essa região, e tubo coletor. Então, vamos falar novamente. Glomérulo de Malpighi, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle ou ansa de Henle, túbulo contorcido distal e tubo coletor. Então, a gente já falou que na cápsula de Bowman vai ocorrer o processo chamado filtração glomerular. Filtração glomerular. No túbulo contorcido distal, proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal, vão ocorrer processos de reabsorção, porque o filtrado glomerular que passa aqui, ele pode conter substâncias úteis. Então, essas substâncias úteis como glicose, sais minerais, vitaminas, elas são reabsorvidas. Então, elas vão sair do nefrônio e passar para os vasos sanguíneos que estão aqui perto. Esse processo se chama reabsorção. Mas aqui no túbulo contorcido distal e na alça de Henle vai ocorrer um processo chamado secreção, em que ativamente são secretadas substâncias azotadas ou substâncias tóxicas para a urina que está em formação. Então, são 3 processos: filtração glomerular, reabsorção e secreção. Tudo bem? Por isso que na urina nós temos altas quantidades de ureia, porque a ureia ela é secretada nessa porção final do nefrônio. E quando a gente fala que ela é secretada, a gente quer dizer que ela é adicionada, ela sai do vaso sanguíneo e vai para o nefrônio contra o gradiente de concentração dela. Então, é um processo ativo, é um processo que requer energia. E aqui, no tubo coletor, a gente já pode dizer que temos um líquido chamado urina. A urina já está formada. Do tubo coletor, essa urina vai ser encaminhada para o bacinete e do bacinete para o ureter. Agora vamos falar da pele. A pele, ela contribui para a excreção do organismo porque ela produz o suor. Então, no suor também existem as substâncias azotadas ou nitrogenadas que são tóxicas para o nosso organismo. Tudo bem? Vou começar dando uma geral, falando sobre a estrutura geral da pele. A pele ela é formada por 3 camadas. A mais superficial, que é a epiderme, uma intermediária, que se chama derme, e uma mais interna, que é a hipoderme. A epiderme ela é formada por células muito resistentes, células achatadas e células queratinizadas. Então, as células da epiderme possuem queratina, que é uma proteína que impede que a água saia do nosso corpo ou entre. É uma proteína que impermeabiliza. Aqui, então, na epiderme, as células mais superficiais elas são mortas. As mais internas são vivas. A epiderme ela não possui vasos sanguíneos, ela não possui terminações nervosas, ela é simplesmente uma camada que vai conferir a proteção e o nosso revestimento, ok? Já a derme possui vasos sanguíneos,
possui muitas terminações nervosas e possuem essas estruturas aqui que são os folículos pilosos. Os folículos pilosos são anexos da pele que vão produzir o pelo. O pelo. A gente vê os pelos na epiderme. Todos nós temos pelos porque somos mamíferos. E no caso, todo pelo ele está associado a um músculo eretor e uma glândula sebácea, que está representada aqui. Na derme também nós encontramos as glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas são as responsáveis por produzir suor. A abertura da glândula sudorípara está aqui, olha, na epiderme. E aqui vocês veem representados vários vasos sanguíneos e também existem várias terminações nervosas. A hipoderme é uma camada que contém gordura, ela é a camada mais interna e ela contém gordura, mas também contém vasos sanguíneos e terminações nervosas. Bem, esse foi o conteúdo, eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário. E caso esteja precisando de aulas particulares de ciências naturais ou de biologia, eu deixo meu contato abaixo, ok? Muito obrigada, tchau!